muito mais do que a busca pela excelência no acabamento, na construção, de uma maneira impecável, de um lindo corte Chanel ou de qualquer corte de cabelo, dos longos em camadas, dos lindos pixie cuts e o seu acabamento com refino. Muito mais do que essa busca, e é fundamental que a gente sempre encontre o acabamento perfeito no nosso trabalho. Mas para que um salão tenha sucesso, para que você, profissional cabeleireira, cabeleireiro que nos assiste, tenha sucesso no seu salão, é fundamental que você tenha uma ótima gestão do seu espaço. E quando eu falo gestão do seu salão, não me importa particularmente o tamanho, inclusive do seu sonho como um salão de beleza. Pode ser você sozinha, trabalhando no seu espaço, com uma pequena equipe de 2 ou 3 pessoas, ou um salão gigantesco com mais 10, 15, 20 pessoas, ou quem sabe até uma rede de salões. O meu papel não é julgar o sonho, e sim ajudar todos a encontrar e realizar este sonho. Não apenas no refino e no acabamento e na satisfação que um artista, assim como eu, assim como vocês têm, a entregar uma bela obra de arte como essa. Mas nós, artistas, precisamos aprender algo que às vezes é doloroso, um pouquinho cansativo, mas fundamental para que nós tenhamos sucesso na nossa carreira profissional. Gestão de salão, a administração do nosso salão, da nossa vida profissional. Nós, como profissionais do nosso espaço num todo, ter um salão lucrativo. Quantas pessoas começam um sonho, montam salões e depois se veem no meio de uma confusão, perdendo funcionários, sem equipe, com contas a pagar, e aquele sonho vira, na verdade, um pesadelo. No nosso encontro desta noite, nas nossas lives, Corte Sem Medo, nós vou conversar com um especialista na área, um grande amigo de caminhada, conhecido e responsável muito, aliás, pelo sucesso do salão da minha família e do meu próprio salão. Henry Santos, um especialista na área de gestão de salão, que hoje gentilmente estará aqui conosco, passando dicas valiosíssimas para vocês. Falando principalmente dos maiores erros que nós, cabeleireiros, cometemos ao gerir os nossos salões, ou o nosso salão, o teu salão. Dando dicas valiosas, compartilhando experiências que levaram ele de um ponto lá antigamente, onde as coisas eram mais complexas, mais difíceis de serem encontradas, e que hoje o próprio salão, isso é muito valioso, é comprovar, não apenas falar a orientação A, B, mas mostrar no seu próprio espaço, no seu próprio salão, como é possível ter sucesso e ajudar centenas, milhares de outras pessoas. Esse é o meu grande amigo Henry Santos, um especialista na área de gestão de beleza, que hoje vai conversar conosco. Vou recebê-lo aqui e vamos bater um papo ao vivo com vocês. Para quem chega e me assiste aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E eu ajudo profissionais cabeleireiras a deixar o medo desta ferramenta de lado e realizar, sim, cortes personalizados para as suas clientes. Mas não só de corte vive um salão, e sim de uma ótima gestão. E vou receber aqui o meu grande amigo Henry. As informações, sempre ao especialista. As honras, para que ele mesmo possa passar para todos vocês. Ótima noite que estão conosco. Opa, Henry, ótima noite, amigo. Fala, amigo Paulo. Bem? Maravilha, que prazer, que satisfação estar aqui com um amigo. Eu estava assistindo aí a tua entrada, a tua abertura. Que show, cara, que show. Isso é sempre bom estar compartilhando momentos assim importantes. Para todos, boa noite. Um prazer estar aqui. Maravilha. Henry, depois tu vai te apresentar, mas eu fico muito feliz em conversar contigo e sempre gosto de lembrar as pessoas do papel que tu teve na nossa vida. Quando eu falo nossa vida profissional, é da minha família, né? Do salão da minha família, que na época, hoje trabalho em outro espaço, né? Mas sempre considero o Bas Cabeleireiros, que é a abreviatura do meu sobrenome, começou com o meu pai, tem mais de 55 anos de história, o salão dentro da nossa família, né?
Meu pai hoje está com 81 anos, dedicou mais de 50 anos da sua vida à profissão de cabeleireiro, de barbeiro, e eu e meu irmão seguimos nessa área. E o teu auxílio alguns anos atrás, alguns longínquos anos atrás, por isso estamos falando de alguém que lá onde nem existia essa tecnologia que pode nos aproximar, e tu esteve e nos ajudou muito a estruturar, naquela época, um salão onde nós demos um passo. Nós tínhamos um salão que com muito movimento, mas desorganizado e sem possibilidade de crescimento. Construímos, reformamos, fomos para um espaço novo, mas nos preocupamos em administrar, gerir todo aquele espaço. E o Henry nos ajudou muito, isso foi em torno de 2008. 2008, 2009, cara. Veja só, muitos anos atrás, e eu lhe recebo aqui com muito carinho, até porque tu tens, além dessa gratidão que nós, a família toda, a minha família Bassani tem, pela sua pessoa, pela sua família, por tudo que nos auxilia na parte de gestão até hoje, eu gostaria que as pessoas também soubessem que tu também é um grande parceiro meu dentro do meu curso online, certo? Onde também lá tu entrega uma aula fantástica, não é o assunto de hoje, mas para que vocês saibam, dentro do curso online de corte, uma das aulas bônus é do Henry, é sobre precificação, inclusive com planilhas, tudo uma aula fantástica, porque muitas vezes a gente sabe fazer a obra, mas não sabe como precificar, não só a obra, no meu caso do corte, mas todos os serviços de salão. O Henry também é um grande parceiro meu dentro do curso online. Vou deixar tu se apresentar aí, Henry, para o pessoal. Fica à vontade. Muito bem. Mas que trajetória, Paulo. Eu me lembro que eu me deslocava, né, de carro horas para a gente se encontrar uma vez por mês, e hoje a gente tem a facilidade de, num clique, a gente está aqui. Essa é a evolução dos tempos, isso traz benefícios para a nossa evolução também. Então, meu nome é Henry Santos, eu ajudo donas e donos de salões de beleza a conquistarem um salão auto-administrável. Prestando atenção nesta palavra, auto-administrável, aquele salão que funciona independente da presença do dono. Por que isso é importante, da dona? Por que isso é importante? É importante porque muitas vezes a gente vira escravo da nossa própria criação. Ou seja, a gente cria um negócio para a prosperidade. Ele cria um negócio para ter mais qualidade de vida. E quando se depara, quando menos espera, está lá 10, 12 horas, 15 horas trabalhando por anos a fio, até que coisas não tão boas aconteçam, né? Como o tempo vem, a velhice pega, e aí estoura o ombro, de tanto trabalhar e não vê o resultado. Então, quem pensa em montar um salão com essa prerrogativa? Né? As pessoas pensam no sonho. Então, um salão auto-administrável, ele é parte de realização do sonho, de conquistar mais tempo livre e mais dinheiro no bolso, porque com as coisas organizadas, com mais dinheiro tu investe, com mais tempo livre tu tende a aproveitar melhor a vida, ter uma melhor experiência de vida. Então, essa é a minha trajetória e eu luto por isso, trabalho por isso, vivo por isso, ao longo de 23 anos como dono de salão de beleza, e por o tanto que Deus me der de vida, estarei nessa luta aqui ajudando donos e donas de salões de beleza a conquistarem essa liberdade. Maravilha. Sabe, Henry, que isso é um desejo da maioria de nós e todo mundo vive quem nos assiste, a grande maioria são profissionais que trabalham na área, sabem o que é dor nas pernas, sabem o que é trabalhar mais de 12 horas por dia, sabem o que é trabalhar às vezes até o sábado à noite, sabem o que é chegar no Natal, no final de ano, sempre atrasado. Lá vem ela, vindo do salão, sempre atrasado. Sabem o que é, por exemplo, muitas vezes chegar a não estar em atividades escolares dos seus filhos, porque estão presos ao salão, não conseguem acompanhar muitas questões que são valiosas e que não voltam, né? Desde que nós começamos a nossa live aqui, uma coisa que não volta é o tempo, desde lá do início. Ele não volta. Então, conseguir aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E não é não trabalhar. Na verdade, é trabalhar de maneira organizada, usando a arte que nós temos, o talento, para constituir uma vida plena e que ela deve ser, dentro do seu roteiro de vida, sempre usufruído da melhor maneira possível. Eu trabalho desde muito cedo, sei onde dói a minha perna, eu tenho meus problemas de circulação,
Eu tenho 40, eu vou fazer 41 anos agora de vida e eu já tenho os meus problemas nas minhas pernas, clássicos de quem trabalha de pé, certo? Então, graças a Deus, e com algumas decisões, hoje, dentro do espaço que eu atendo de uma forma plena, me sinto extremamente feliz dentro do meu roteiro de vida, e isso vem fundamentado desde os momentos que nós nos encontramos e conversamos desde lá de 2008. Nós todos, eu falo nós, agora estou falando assim, ó, eu sou a todo mundo de cabeleireiros e cabeleireiras que sofrem, certo? Querem ajustar as suas vidas, querem encontrar harmonia na equipe que gere, querem segurar as pessoas mais no seu salão, no caso, no sentido de equipes, né? Segurar equipes, constituir equipes, que não fique trocando com tanta rotatividade, assim. Uma boa gestão de pessoas, gestão financeira, gestão do tempo, precificação, que resulta tudo isso, se bem gerido, em lucratividade. Só que é mais fácil falar isso para um artista do que o artista praticar. Sempre nós sabemos fazer isso aqui, ó. Isso nós sabemos fazer muito bem. Tá? Esta construção, aprendemos e podemos aprender a fazer da melhor forma possível. Mas como nós vamos constituir uma empresa, um salão de beleza, que ele possa ser autossustentável, por exemplo, não apenas com o Paulo trabalhando, mas com uma equipe trabalhando. E dentro do sonho de cada um, que eu sempre falo, né? Cada pessoa tem um sonho, e o papel de pessoas como você é ajudar as pessoas a gerir o próprio sonho. Eu posso ter, por exemplo, um salão com 2 ou 3 funcionários e ser extremamente feliz, mas ele tem que ser bem gerido. Porque senão, eu não sei para onde vai o dinheiro, não sei quanto sobra, e a pessoa, esse um funcionário já entra, sai, entra, sai, entra, sai, quando eu vejo eu quero ficar sozinho. Muitas pessoas buscam ser solitários dentro da sua profissão porque estão tão esgotadas em relação a não conseguir gerir pessoas e gerir processos. E hoje tem tanta ferramenta legal. E eu quero te perguntar o seguinte, nós aqui, eu me colocando, defendendo a classe, então não fale mal da nossa classe. Não ouço falar nada de cabeleireiras e cabeleireiros que estão trabalhando provavelmente até essa hora, pararam para nos assistir ou assistem em outro momento. Aliás, se nós trabalhássemos tudo de horas, né, como fosse carteira assinada, mais de 12 horas todos os dias, nós teríamos bastante hora extra. Cabeleireiros teriam muita hora. 50% de hora extra. Exato. Mas eu quero te perguntar uma questão e quero que tu desenvolva pela tua experiência, porque eu sempre gosto de conversar com pessoas que comprovam aquilo que ofertam. Ou seja, eu entrego aquilo que eu oferto, certo? Eu entrego aquilo que eu oferto. Tanto que quando a cliente está sentada na minha cadeira, ou nos meus cursos presenciais, ou aquilo que prometo dentro do meu curso online. Então, isso é um compromisso que tem palavra. E gosto de conversar com pessoas que entregam aquilo que prometem ou que vivenciam dentro dos seus salões, da sua gestão. Nós temos muitos erros. Nós cometemos erros. Porque nós dominamos a arte do cabelo, mas não dominamos a arte da gestão. Mas precisamos aprender. O que mais, na tua visão, quantos anos de experiência são gerindo salão? 23, 24 anos. 24 anos gerindo salão de beleza. Na tua história, na tua experiência, o que tu mais vê que quais são os maiores erros que nós cometemos quando queremos gerir um salão de beleza? Nós, cabeleireiros, nós, proprietários. O que mais, nesses 24 anos, tu viu que são os maiores erros que nós cometemos na questão de gestão de salão de beleza? Meu amigo Paulo, aqui tem pano para manga, hein? Aqui tem bastante coisa. Lembra que é uma live só, né? Vamos começar pelo começo. Vamos abrir a caixa preta. Eu digo que é sempre quando a gente está, ao longo desses anos, a gente está, inclusive, em mentoria com os meus mentorados ou com pessoas que chegam até nós. Cada dia aparece, né, um parafusinho a mais novo para apertar, mas eles vêm se repetindo ao longo dos anos, só que de uma maneira diferente, muitos já em estágios diferentes. Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte, você mostrou aí uma cabeça, um corte perfeito. Até para qualquer leigo ver que aquilo ali tem uma excelência no corte. Como que você chegou neste resultado?
né? Antes de você se tornar um profissional, você fez os melhores cursos nas melhores escolas, treinou, se capacitou, se qualificou, se preocupou em buscar o conhecimento antes de oferecer o teu serviço. E depois, com o passar dos anos, você foi aprimorando. Você utilizou o quê? Você utilizou ferramentas, ou seja, uma boa tesoura, né? Um fio navalha, uma boa tesoura para chegar num resultado. Olha aí, ó, as ferramentas. Tá? E depois você, depois de ter esse conhecimento, essa ferramenta, você apresenta um resultado e com a mensuração daquele resultado, você dizendo aqui podia ser mais perfeito, aqui podia ser mais perfeito, você vai chegando na excelência. Qual é o grande primeiro erro que eu vejo donos de salões de beleza? É que quando você vai exercer uma profissão, você sabe que para ter sucesso, se você não estudar, você não atinge o resultado. Se você não tiver a ferramenta, você pode ter o melhor curso de corte, mas se você não tiver tesoura, você não corta. Ou se você tiver tesoura e você não buscar o conhecimento, você faz o quê com aquela tesoura? Não faz. E a gente tem uma arte, a gente tem um hábito é um mau hábito, que isso é parte do brasileiro, de não se planejar, até do jeitinho brasileiro, a gente vai, já primeiro faz, depois vê como é que acomoda, bota o pé, depois vê como é que arruma. Então a gente vai lá e abre uma empresa. E aí eu pergunto, qual conhecimento você buscou, quais os cursos que você fez para gerir esta empresa? Segundo, na mesma coisa que garante o sucesso de um profissional, a tesoura, para colocar em prática, conhecimento, ferramenta e resultado. Essa tripé, ele é necessário também para montar uma empresa. Então, qual é o conhecimento? Só que o conhecimento muda, porque o conhecimento que te trouxe a ser um bom profissional não é o que vai te garantir a gerir uma empresa. Porque o conhecimento de um bom profissional é cursos técnicos. O conhecimento de um bom profissional, quanto mais se capacitar em mecha, corte, cor, mais ele vai exercer com excelência aquele serviço, mais as pessoas vão querer, mais ele vai ter sucesso. Na empresa, muda o conhecimento, muda a visão, só que as pessoas montam uma empresa e não mudam a visão, continuam com a visão de profissional, buscando cursos técnicos, buscando se qualificar, mas não buscam o conhecimento na parte administrativa. E qual é o novo conhecimento na parte administrativa que ele tem que buscar? Liderança de pessoas. Como você precificar, como você controlar os resultados, como você fazer fidelizar equipes, como você conquistar mais clientes, como você manter aquela estrutura de custos que você montou, como administrar e ter lucro. Então, um novo conhecimento se faz necessário e as pessoas não demoram demais para buscar esse conhecimento. Elas buscam o conhecimento depois que já estourou algo. Sim. Quando já estourou o caixa, quando já estourou o ombro, quando já não aguenta mais de tanto trabalhar. Tudo bem, mas eu estou tocando aqui só na dor. Vamos na solução. Olha uma coisa que é interessante, só desculpa te interromper, porque quando é uma conexão exatamente com o que tu fala. Quando nós buscamos excelência e a gente entrega cada vez melhor, certo? Quanto melhor eu entrego um corte, mais eu desenvolvo o meu espaço, mais clientes chegam. Então a gente começa a ter mais e mais clientes, mais clientes. E aí a gente vai pensar o seguinte, cara, eu posso montar um salão maior, estou precisando de mais auxiliares, eu vou montar um espaço maior, porque aqui já tem muita demanda. E é justamente nessa hora, sem o preparo, né, sem o preparo, que às vezes o tombo é muito grande e a artista da tesoura, dos pincéis, da maquiagem, do mega hair, encontra uma área que é fundamental para a sobrevivência de uma empresa, de um salão de beleza, que é a gestão da empresa, de pessoas e tudo mais. É uma organização maior e que não preparada é como se eu entregasse a uma excelente maquiadora, fantástica, essas duas ferramentas. Ou como se a maquiadora entregasse para mim, né, que me considero um cortador regular, tá bom, os pincéis da maquiagem e fala, vai, agora tu montou, agora tu vai assumir a maquiagem. Eu não estou preparado. Então essa que tu se refere é muito importante, a preparação, e aí eu já reconheço o nosso primeiro erro, tá? Eu do meu lado aqui, defendendo a classe, mas não tenho como defender
ser algo que praticamos. Nós não nos preparamos muitas vezes para gerir números, gerir pessoas, compreender sobre processos. E essa é a única maneira que eu vejo, pela minha experiência, também com salões maiores, que já fui proprietário, sócio proprietário, é a única maneira que há uma estabilidade e um crescimento. E não o caos e o ruir de um sonho. Então, reconheço esse primeiro erro na minha história, e tenho certeza que muitos que nos assistem sabem que a gente, às vezes, não se prepara para ter o nosso próprio espaço e gerir ele e não consegue crescer de maneira organizada. Então, estamos aqui reconhecendo nos erros. Agora, siga com a solução. E olha só, Paulo, isso aqui é uma conversa muito profunda que a gente vai desenvolver. Eu vou citar 5 principais erros que a gente comete, né, e que eu identifiquei ao longo desses 23 anos. E falando que, da derivação desse erro, da falta de conhecimento daquele negócio que você colocou, que a gente coloca, né, que a gente vai lá e se aventura, pronto, sou empresário, abri as portas, agora vou continuar sendo profissional e vai dar tudo certo. Não, você não se preparou no conhecimento. Muito bem. O que acontece? O segundo ponto que precisa para uma empresa dar certo, né? Também, igualmente, ferramentas se fazem necessárias. Eu digo que um bom cortador, ele não corta sem uma tesoura, o melhor lavoureiro, ele não planta uma lavoura sem trator, e até pode tentar plantar com os dedos, mas vai passar muito trabalho. E a eficiência vai ser mínima. Então, olha só, essa tesoura aqui é uma tesoura muito antiga, e eu uso ela para cortar linhas, papéis e tudo mais. Quando eu corto o cabelo com ela, ela dobra o cabelo. Mas eu uso para cortar as minhas linhas, as minhas fitas durante as minhas lives. Ela é uma ferramenta. Mas hoje, ela não representa nada perto desta, que esta sim funciona. Então, quando a gente vai trabalhar em um nível maior, eu vejo que a gente precisa também se preparar com algumas ferramentas que funcionem e que nos ajudem a tornar os processos. E eu que já sofri com papel e caneta na mão, 2008, 2009 era papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. E hoje estamos falando de ferramentas que aquele papel e caneta na mão é mais ou menos essa minha tesoura aqui velha. Ela corta, eu apanho para cortar, sabe? Mas eu não consigo entregar o melhor. Hoje é essa aqui, essa é o que me entrega a tudo que eu desejo. Então, ferramentas nós temos também na área de gestão, com certeza. Né? Na área de gestão. E na área de gestão, Paulo, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, a ferramenta na área de gestão, o que é a ferramenta na área de gestão? Qual é o resultado que ela tem que entregar? Ela tem que entregar a inteligência da informação. Gestão nada mais é do que gerir informações. Você pegar um indicador, você pegar lá a tua lucratividade, tem muita gente que trabalha há muitos anos e não sabe se está tendo lucro. Né? Tem gente que trabalha há muitos anos e não sabe se está produzindo aquilo que poderia produzir, está extraindo o máximo do seu negócio. Então, a ferramenta na área de gestão é o quê? É software que gera inteligência, que dessa inteligência, ou seja, a parte bruta, dolorosa. Olha só por que gestão é tão difícil. Por que gestão é tão difícil para o cabeleireiro? Porque o cabeleireiro, ele gosta da tesoura, do corte, ele gosta de exercer sua arte. Quando chega na parte de números, Deus me livre. Quando chega na parte de indicadores, sentar atrás de uma mesa... São poucos, são raros que gostam. Raros que gostam. E aqueles que gostam, eles às vezes não estão exercendo lá a atividade de cabeleireiro. Então, o que acontece? É muito penoso você parar de fazer o que mais ama para começar a fazer o que não gosta. E ninguém faz essa troca assim de livre e espontânea, nem com muita pressão é difícil. Então, o que acontece? Hoje em dia, as ferramentas, elas fazem o trabalho duro por você, elas geram os indicadores que você precisa, e você só precisa aprender a analisar. Isso tudo quem traz esse poder de análise? O conhecimento.
Então, com conhecimento e ferramentas adequadas, a gestão pode se tornar muito simples. E isso é uma porta, isso é uma luz no fim do túnel, melhor, no início do túnel, para muitos donos e donas de salões de beleza que têm a gestão como o bicho papão, o bicho de 7 cabeças, o cavalo sem, a mula sem cabeça, seja lá o que for, um fantasma na frente e que atormenta. Eu preciso, mas não consigo e não quero, não faço, já tentei e não consegui. Então, isso tudo gera esses 5 problemas que eu vou citar agora. Paulo, tu queria falar? Adendo, porque assim, eu sempre gosto de ressaltar que quando a gente fala gestão de salão, e eu vou sempre ressaltar isso, é o salão do seu sonho, é o salão que você decide ter. Então, a gestão, eu posso depois te dar a oportunidade de contar vários casos de salões que eu sei que tu atende, que tem uma pessoa que trabalha, e que tem equipes de 7, 8, 12, 15 funcionários, também outros salões. O salão é do tamanho do teu sonho, só que um salão mal gerido, tu pode trabalhar sozinho, sem nenhuma pessoa para gerir, apenas você própria, certo? E ainda assim não ter lucratividade, não ter uma vida de qualidade, não compreender bem os processos, não saber para quanto realmente sobra, porque a matemática, ela muitas vezes ela é aquele cavalinho daquele meme, né? Encosta o ferro, ela não é muito carinhosa. A matemática, ela é chocante, inclusive, e frustrante. É uma dor. Porque ou ela é negativa, ou ela é zerada, né? Você consegue fechar tudo, ou ela é positiva, dentro dos resultados líquidos do salão. E às vezes, quando a gente faz as contas com boa orientação, a gente descobre e fica chocado com algumas coisas. Então, só quis pegar o adendo, porque às vezes as pessoas ouvem gestão de salão, elas falam, não, mas eu trabalho sozinha, eu trabalho eu e uma manicure. É gestão profissional independente do tamanho do seu salão. É a gestão da sua profissão e do seu espaço, de uma maneira adequada, tomando decisões adequadas, precificando de maneira adequada, sabendo exatamente quanto sobra em cada serviço, sabendo qual é o que dá mais lucro. De repente, aquele que tu vai ter uma vertente maior, já que tu tens talento e tem mais lucro nesse, podendo tomar as decisões corretas. Então, para que fique claro que não é salões gigantescos, vou gerir o salão, mas o meu sonho não é ter rede de salões, Paulo, o meu sonho não é ter 10 funcionários, o sonho é gerir, não tem nada a ver com o tamanho de salão. Só que fique claro isso, porque eu gosto de ressaltar, porque muitas pessoas, quando ouvem a palavra gestão de salões, elas imaginam que estamos falando de um salão com 7, 8, 10 cadeiras, 10, 12, 15, 20 profissionais, que pode também ser desta forma, mas se adapta a qualquer perfil de salão. Se adapta a qualquer perfil. Se adapta a qualquer perfil. Quando a gente começou o nosso salão, em 1999, a minha esposa, grávida da nossa filha Valesca, de 6 meses, ou seja, faltavam 3 para nascer, nós montamos o nosso salão na garagem da nossa casa. E naquele momento, eu entendi, até para justificar, até para consolidar a minha questão de conhecimento, ela me disse assim, Henry, preciso de ajuda, porque não estou conseguindo dar conta. Né? E o salão era pequeno, era mais uma manicure e mais depois botamos uma recepção. E eu comecei a ajudar. Quando eu fui ajudar, eu disse, meu Deus, que negócio é esse, né? Porque você vai contratar uma profissional, ela senta do lado de lá da cadeira, assim, ela diz assim, eu quero tanto por cento. Eu digo, cara, já para começar, eu já comecei quase que no negativo, porque eu quero tanto por cento que fulano me paga, e se não tem aqui, fulano me pagava tanto. Aí você vai colocar regras, as pessoas são autônomas, são parceiros, empreendedores, não seguem regras. Eu digo, nossa, gente, eu pensei que eu estava milionário, eu ia ficar rico, comecei a me preocupar. E aí você vai precificar, você vê a quantidade de salão que tem na volta da quadra, pega assim, anda 2 quarteirão para lá, 2 quarteirão para cá, vai contabilizando os salões que tem. Um monte de salão cobrando o que quer. E isso tudo estraga o mercado. Eu digo, meu Deus, que mercado é esse? E aí eu tive um mentor naquela época, e agora já vou colocar aqui o porquê que esses 5 erros aqui, eles massacram a gente, porque eu lá no início tive essa questão, que é o seguinte, ele disse o seguinte, e eu quero repetir aqui, Obdúlio Sanches, eu digo que a gente tem que dar nome aos nossos mentores, Obdúlio Sanches era um educador da L'Oréal,
Foi a primeira pessoa que eu fui buscar o conhecimento de, cara, eu preciso entender esse mercado. E eu cheguei lá e falei dessa minha dor para ele. Ele olhou nos meus olhos assim, você é dono? Eu digo sim. A minha esposa, eu entrei para ajudar a minha esposa, mas eu estou vendo que para ajudar ela eu não estou conseguindo ajudar, eu preciso aprender. Eu, mesmo sendo economista, eu preciso aprender algo mais sobre o mercado. E aí ele disse assim, então tá bem, vamos ver. 95% dos salões estão se degladiando. Não vão ter prosperidade, por quê? Porque eles estão se matando entre eles, estão cobrando um menor que o outro, um preço menor que o outro, não estão sabendo gerir, não estão dominando o negócio. 5% estão sobrevivendo e 1% está ganhando dinheiro. Você quer estar junto com 95% ou você quer estar junto com 1%? Se você quer estar junto com 1%, então não olha o que a maioria do mercado está fazendo e não copia o erro, começa a copiar o acerto. Se você veio aqui é porque você quer copiar o acerto. E o acerto é o seguinte, aprende a gerir esse negócio e aprende a gerir nas seguintes áreas: finanças, pessoas, processos. Aprende a comunicar aquilo que tu faz bem, o marketing, e aprende a entender teu cliente, ou seja, os hábitos de consumo do cliente. E aí, se você fizer o que tem que ser feito, você vai ser das pessoas que tem história para contar, você vai ser das pessoas que, de repente, um dia vai estar ensinando os outros a fazer o que os outros não tiveram coragem de fazer. E aí, cara, aquilo me pegou, assim, me empoderou de um jeito, né? Eu digo, não, mas para um pouquinho, então eu não tenho que olhar para o mercado, então o mercado está ruim, mas quer dizer que o negócio é bom, eu vou aplicar. E é isso que aconteceu e a gente conseguiu, e hoje eu estou aqui falando para você. Mas o que acontece, Paulo? O primeiro grande erro, que eu acho que o primeiro erro é o conhecimento, mas a derivação dessa falta de conhecimento. Se eu não busco essa orientação, eu me perco no meio da manada. Agora, quando eu vou colocar em prática, eu tendo a reproduzir aquilo que eu sou bom. Então, o cabeleireiro, ele é bom, ele domina qual arte? A arte de fazer cabelo, a arte de encantar os clientes, a arte de embelezar as pessoas. E ele vai, quando ele monta a empresa, pequena ou grande, não interessa. Ele tende a virar super especialista. E aí o que acontece? Quanto mais ele se especializa, mais cursos técnicos ele faz, mesmo montando uma empresa, e não buscou curso de gestão, mais as clientes querem se atender com quem? Com o super especialista. Então a centralização, a super especialização, o não acreditar que as pessoas também podem fazer tão bem ou melhor, ou até por medo, ele acaba não soltando, não passando o bastão. E aí quando não passa o bastão, o que acontece? Fica por anos a fio sendo 50% do faturamento da empresa. Ou seja, se a pessoa está dentro do salão, fatura, se não está, não fatura. O que isso remete? Remete a pessoa a não tirar férias, remete a pessoa a trabalhar, começar às 8 da manhã e até às 8 da noite, 10 da noite, trabalhar 10, 12 horas. Remete a pessoa a sacrificar a presença, a brindar a sua presença, a presença da tua pessoa com os filhos. Remete a você sacrificar outras áreas da vida. Então, qual seria a solução para isso? Porque a gente dá o problema, tem que dar a solução. A solução para isso é você entender que pessoas boas existem. Muito mais pessoas boas do que pessoas más. Pessoas com o teu perfil talvez são menos. Por quê? Porque tem que bater o santo, tem que ter aqueles mesmos valores, tem que ter as mesmas ambições, tem que ter aquela direção de vida mais ou menos parecida. Então, se você encontrar boas pessoas, o que falta? Falta a orientação de o que essas pessoas têm para fazer dentro do teu negócio. E essa orientação se chama processos. Então, boas pessoas, bons processos, você vai achar o quê? A fórmula da eliminação da sobrecarga de trabalho, a fórmula da delegação, a fórmula de mais pessoas, outras pessoas terem a oportunidade de também crescerem. Porque no momento que você centraliza, você abafa o crescimento dos outros. Quando você abafa o crescimento dos outros, começa uma coisa que no mercado é muito comum de se falar. Ninguém quer nada com nada.
As pessoas vêm aqui, aprendem e vão embora. Logo, eu estou cansado dessa lenga-lenga. Eu já não contrato mais. E aí o que acontece? Você se implode. Esse ato de implosão, ele não é um problema do mercado. Ele é um problema de mentalidade. Porque automaticamente, quando você centraliza, quando você não delega, as outras pessoas vão pegar a única coisa que você tem para doar, conhecimento. Mas quando você não consegue doar prosperidade, doar crescimento, porque você não está conseguindo crescer a ponto de gerar oportunidade para os outros, boas pessoas que querem crescer, e não tem nada de errado nisso, elas, quando batem no teto, elas dizem o seguinte: cara, a grama do vizinho está mais verde. Eu vou trabalhar em outro negócio, ou eu vou abrir no meu próprio espaço, porque eu já me sinto qualificado. Então, tem que ter cuidado que, quando a gente não entende de liderança, quando a gente não entende que existem boas pessoas e que depende de nós gerar oportunidade através de processos, e processos é um ato de gestão, nós sempre vamos ter problema e vamos morrer trabalhando que nem burros de carga. Então, a boa notícia existe sim saída para você crescer ilimitadamente, desde que você queira, desde que você saiba e domine a arte de fazer com que as pessoas prosperem. Então, quando você vira empresário, não é mais o foco só no cliente, o meu cliente. Os teus clientes passam a ser quem? Os próprios colaboradores, que são clientes internos. Antes, quando você é profissional, você cuida do cliente que vem se atender cabelo. Quando você monta uma empresa, o teu foco deveria ser o teu cliente, o próprio profissional. Porque você atende ele, você desenvolve ele, você ajuda ele a prosperar e ele atende o cliente. Então, essa mudança de visão de cliente externo e cliente interno, ajuda a eliminar a sobrecarga de trabalho. Esse é um dos segredos do salão auto-administrável, o primeiro ponto. Faz sentido? Sim, total, porque essa percepção, ela é muito... nós temos a tendência de focar muito em quem estamos atendendo, certo? Isso é natural, certo? E para nós, artistas, esta pessoa aqui é que importa. É o quanto eu entrego aqui. É ela. É o mundo aqui, certo? Ótima representação. Essa reflexão que tu coloca é que quando nós, proprietários de salão, precisamos observar também como nossos clientes, os nossos colaboradores. E assim como um mau corte de cabelo não fará minha cliente voltar ao mau atendimento, não vou usar a palavra energia, mas uma má gestão de pessoas, falta de atenção ou de prospecção, por exemplo, assim, até onde eu posso chegar aqui dentro? Está claro para mim? Eu sou um cabeleireiro. Está claro para mim? Eu tenho um colaborador. Ele sabe aonde ele pode chegar? Porque se ele imagina-se pronto e ele está ali e ele está sempre na mesma posição, por que ele vai permanecer? Por que ele ficaria num salão onde ele não tem a possibilidade de se tornar talvez um sócio proprietário, um locatário e constituir uma equipe ali dentro, usufruindo de um bom espaço, um bom ambiente, uma secretária, um programa que marca tudo, que gera comissão, um ambiente bacana, mas não é o suficiente para segurar. É quanto ele consegue imaginar que ali, primeiro, é bem cuidado, como cliente, né, como um funcionário, e também como consegue prospectar o seu próprio futuro, certo? O próprio futuro. Então isso é muito importante também a gente refletir como proprietário de salão, como eu trato o meu cliente, mas o meu cliente não que está sentado na cadeira, o meu colaborador. Né? Não vou falar funcionário, mas falando uma linguagem bem como é o meu funcionário, né? Como eu trato ele? Será que ele voltaria? Né? Será que ele vai permanecer comigo? No caso, não cortando o cabelo, mas trabalhando ao meu lado ou dentro da empresa. Isso é interessante fazer essa análise para perceber se nós estamos cortando bem cabelo, no sentido de gerir bem as pessoas. Então, essa autoanálise é muito importante nesse momento. Muito importante, Paulo. E assim, ó, quer dizer, nem tu nem eu
ficaríamos num ambiente onde a gente, por mais qualificado que esteja, por mais legalzinho que seja, por mais bonzinho que seja o dono do negócio, se eu bater num teto de faturamento, eu ver que ali não tem perspectiva. Então, o segundo grande erro, esse é o primeiro erro, assim. Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Será que o mercado está todo ele errado, não tem pessoas mesmos? Ou a minha atitude de dono é que está afastando as pessoas? Mas não é uma questão de afastar, de não ser bonzinho. Tem que ter cuidado, porque ser bonzinho é ruim também. Ser bonzinho é a pessoa, ela não tem uma visão próspera, por quê? Porque ela sempre vai dar aos outros e não vai dar a si mesmo. Né? E para tu cuidar bem das pessoas, das outras pessoas, tem que cuidar bem de ti mesmo. Isso tem a ver com auto-merecimento. Tá? Mas isso é uma outra questão, vamos deixar para depois. Mas assim, vamos lá. Qual é o ponto de ruptura, então, que as pessoas saem? Falta de perspectiva de crescimento, e a falta de perspectiva de crescimento, muitas vezes, ela vem, por quê? Por uma falta de informação do dono e de clareza do dono de onde ele quer chegar para vender o peixe dele. Né? Então, essa questão é preciso você vender o teu peixe para o teu colaborador, porque senão ele não compra. Né? Senão ele diz assim, cara, eu não tenho por que mais ficar aqui, eu preciso ir numa nova carreira. Agora vamos lá, um novo rumo. O segundo grande ponto que eu vejo, pessoas, então é um primeiro ponto, porque quando você consegue fidelizar talentos, você consegue eliminar a sobrecarga de trabalho e dividir a fatia do trabalho, dividir a fatia do bolo. Mais pessoas trabalhando, menos sobrecarga de trabalho. Ok. Henry, mas está muito difícil de contratar. Não existe pessoas no mercado. Será? Eu moro numa cidade de 90 mil habitantes, tem outros que moram numa cidade de 1 milhão de habitantes, tem outros que moram numa cidade de 15 milhões de habitantes, tem outros que moram numa cidade de 20 mil habitantes. De 20 mil pessoas a 1 milhão de pessoas, não tem alguém preparado realmente, alguém de boa fé, querendo uma oportunidade de crescer num ambiente de trabalho legal? Existe. A nossa visão é que é muito mais fácil tu pegar o bolo pronto do que formar o outro, do que fazer o bolo. Né? Então, a conta do preguiçoso. Né? Eu quero alguém pronto, né? Que nem assim, buscando mulher, buscando marido. Eu quero um loiro de olhos azuis, malhado, rico, montado num cavalo branco, com casa na praia, não sei o quê. Quando chegar esse é o marido ideal. Não, o marido ideal é aquele que você constrói junto, né? Eu sou casado há 28 anos, sou suspeito, 35, 28, 29, 30, 31 anos já juntos, nós construímos tudo juntos. Né? Então esse é o ponto. Então a gente precisa entender o seguinte, vamos acreditar no mercado, vamos chamar a responsabilidade para nós, vamos aprender a achar boas pessoas e preparar essas boas pessoas para uma construção junto. E aí vem o segundo grande ponto. Empresa que não cresce, não gera oportunidade. Então tem que ter cuidado. Se você tem uma opção de ter um estúdio pequeno, tá, ok, é uma opção, você é feliz? Show de bola, é uma empresa, como o Paulo disse. Só que tem um detalhe, não pense que com esta opção você vai encontrar 3, 4 colaboradores dispostos a distribuir o pouco. Elas não vão apenas lhe servir como auxiliar a vida inteira. Exatamente, apenas lhe servir como auxiliar a vida inteira. Então é uma opção, mas é uma opção que você tem que aceitar ela e ter aquilo como modelo de negócio. Agora, eu sou mais da teoria do seguinte, avião parado não para no ar. Quando você para de pedalar a bicicleta, você cai. Quando você está parado como empresário, não está prosperando, não está crescendo, você não está parado, você está descrescendo. Por quê? Porque outros estão buscando alternativas de crescimento e, comparativamente ao mercado, estando parado, outro crescendo, você está diminuindo. Por que diminuindo? Porque você vai se tornar menos atrativo que o teu concorrente que está crescendo. E esse colaborador que antes estava aqui, que estava achando legal, ele bateu no teto e ele olha para o degrau posterior. Ou o degrau posterior dele é montar o seu próprio negócio, ou é ir para um negócio maior,
quando ele tem uma melhor alternativa. Então, talvez você que está aí, que montou o salão de beleza, na 90% dos cursos eu pergunto, você montou o salão de beleza motivado pelo quê? Você trabalhava em um salão? Sim. E o motivo que te levou a sair do salão, qual foi? Aí a pessoa pensa. Então pense o seguinte, que os teus profissionais que estão trabalhando contigo, eles estão pensando a mesma coisa. Eles estão pensando a mesma coisa. Então, ou você resolve isso e você seja uma empresa que você jamais, você sendo o teu empregado, abandonaria ela, ou você vai ter profissionais sempre pensando aquilo que você pensaria no outro, como você pensou quando você saiu do salão. Então, esse é o segundo grande ponto. Empresa que não cresce, ela não está parada, ela está estagnada. Ou está decrescendo porque outros estão crescendo. Está ficando pouco atrativa. Então, quando essa falta de poder de atração vai fazer com que pessoas entrem, aprendam contigo, elas vão... Porque quando a pessoa entra, ela é boa. Olha o que eu vou dizer. Quando a pessoa é boa, ela tem fome de conhecimento. Ela vai querer aprender. Esse é o bom profissional. Não tem problema nenhum. Você tem que compartilhar o conhecimento. Só que tem um detalhe. Depois que ele compartilhou o conhecimento, o que ele quer? Colocar em prática. Depois que ele coloca em prática e dá certo, o que ele quer? Ele quer crescer, quer ganhar mais. Logo, se a empresa não cresce, ele vai buscar um outro ambiente para crescer. Tá? Então, o melhor dos dois mundos é quando a empresa cresce, o profissional cresce, a empresa cresce, o profissional cresce. Esse profissional mesmo começa a crescer dentro da empresa, como botar auxiliares e tal, aí se formam grandes redes, se formam 2, 3 unidades. E aí essas pessoas que acharam essa fórmula e que perderam o medo das pessoas, elas acharam a fórmula do crescimento. Qual é outra grande armadilha que existe? Então vamos lá. Primeiro ponto, centralizador, não delega, super especialista em conhecimento técnico, não busca conhecimento de gestão, não se especializa em gerir equipes, ele acaba morrendo sozinho, ele acaba ficando sozinho na empresa. Sozinho ou com muito pouca equipe, já tive. Aí tu pergunta assim, e aí? Não, eu já tive 20 profissionais, eu já tive 10, agora estou eu e mais uma. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Um pouco disso aqui que a gente falou. Segundo ponto, empresa que não cresce não é atrativa. Terceiro ponto, o que precisa? Empresa que não investe, ela fica defasada. Ela fica... sabe aquele carro que vai ficando sem manutenção? Então, finanças. Finanças é uma questão de entender de preço de venda. O lucro começa no preço de venda. Só que preço de venda não é uma questão de matemática somente, é uma questão de posicionamento. Eu sempre digo, Paulo, qual restaurante você levaria a Francine? Num restaurante de R$20 por quilo, fila gigantesca, ou num restaurante que cobra R$100 um prato de merecimento. No momento especial, sem discussões, com certeza. Momentos especiais pedem, né? Exato. Então, preço especiais. Não é só uma questão matemática. Preço é uma questão de posicionamento, de merecimento, de acreditar. Só de olho na resposta. Hoje vai render. Essa live aqui te rendeu um bom restaurante, um bom vinho. Ela te rendeu alguns reais a menos, mas uma noite muito especial. Então, o que acontece? Essa questão do preço de venda não é só um entendimento de finanças, é um entendimento de onde você quer chegar. Você quer olhar para o lado direito do cardápio e comer só o que pode, ou você quer olhar para o lado esquerdo do cardápio e comer o que merece? Então, você quer montar um salão que te entrega o que você merece ou aquilo que você pode até enquanto pode aguentar? Que é o que eu tenho visto quando chega donos e donas de salões de beleza com 20 anos de trabalho e com uma dor gigantesca. Qual é a dor? Operação no ombro, que exige 4 a 6 meses de reclusão em casa sem trabalhar. E aí ela diz o seguinte, Henry, e agora? Eu parei de trabalhar, 50% do faturamento caiu, no momento que eu mais preciso, como que eu recupero? Feliz de você que está ouvindo aqui e se atentando a isso antes que aconteça.
Faz Sabe que sentido, nós Paulo, temos isso que a gente está tem um batendo? Tá exemplo legal esse ritmo que a gente está sim, tocando aqui? com certeza. Existem Nossa, eu os me barbeiros... empolgo aqui, eu Não, começo. isso é Eu chego ótimo. de calcinha na cadeira. Quando falamos daquilo que gostamos, a gente se empolga, certo? Bah. Então, hoje estou aqui aprendendo, ouvindo, né? Então, tu está compartilhando o teu conhecimento. Quando eu estou aqui dentro da minha área, tu deve perceber, se acompanha, com certeza acompanha os meus vídeos, a gente saltita, pula aqui Só também. na tua abertura ali, eu já fiquei apaixonado de cara. O dia eu quero ser que nem ele. Então, eu estava falando dessas questões, da importância de a gente ter um planejamento, porque primeiro a gente nunca consegue contar e antecipar o amanhã, certo? E existe um barbeiro extremamente fantástico, né? Conheci ele pessoalmente, tive a oportunidade de cortar o cabelo da esposa dele, uma ocasião que ele esteve em Florianópolis, lá na Kiuri Florianópolis, que é o seu Elias. Boa. O seu Elias é um barbeiro referência a nível nacional, hoje com uma rede de barbearias, um profissional que faz workshops, treinamentos, organizou toda a vida dele, mas sempre foi barbeiro. E esses dias ele postou, ainda o é, né? Ainda o pratica e trabalha nos salões, mas num ritmo muito menor, certo? O que eu vi esses dias que ele postou foi ele tratando uma tendinite crônica no ombro dele, que o impede de trabalhar e de fazer algumas atividades que ele tem muito prazer e lazer, como algumas atividades físicas, de tanto trabalhar, por exemplo, com má postura. Por isso que dentro dos nossos trabalhos, você deve acompanhar, eu prezo tanto e falo tanto sobre posições da tesoura, posições da tesoura, posições da tesoura. Por quê? Porque tem gente que corta desse jeito, que quando chegar, e o seu Elias é mais novo que eu. Ele tem esse nome, seu Elias, parece uns... Eu tenho 41 anos, ele tem menos de 40 anos. E ele já tem um problema grave, porque sempre trabalhou naquelas cadeiras de barbeiro, provavelmente, que são maiores, né? O homem, geralmente, naturalmente, tem uma altura, tem que... E ele está com uma inflamação muito grande no ombro. Veja, um grande profissional, um dos maiores barbeiros referência, que eu tenho muita admiração, acompanho o trabalho dele e tenho admiração não só pelo resultado do trabalho, mas pela forma como ele geriu a própria carreira e as redes de salão que ele conseguiu desenvolver. Isso é de admirar e aplaudir. Mas veja, o seu Elias, dentro da qualidade dele, um dia, se alguém assistir esse vídeo, pode mandar esse abraço a ele, pois tem um admirador aqui do trabalho e da pessoa dele. Ele, quando posta, fazendo fisioterapia no ombro, antes dos seus 40 anos, se ele fosse só barbeiro, trabalhando sozinho, como seria a vida financeira, por exemplo, dele, hoje, se ele só cortasse cabelo? Veja, ele começou desde muito cedo, mas antes dos seus 40 anos já está com uma grave lesão no ombro, que provavelmente o impede em alguns dias de trabalhar ou necessita a redução da carga horária para que ele possa suportar aquelas questões. Então, nós precisamos nos planejar de várias formas. Primeiro, cuidando da nossa saúde também, certo? E tem muitos profissionais da nossa área que têm problemas, por exemplo, de lesões nos pulsos, calcificações aqui nesse tendão, por exemplo, de tanto abrir a tesoura de maneira equivocada, usando as duas lâminas todo o tempo, ao invés de estabilizar os dedos e trabalhar ao máximo com uma lâmina, onde a movimentação muda totalmente e a preservação da própria saúde é muito maior. As elevações, onde eu posso trabalhar dessa forma e fazer o mesmo corte, ao invés dessa forma, a tesoura não mudou, veja, o que mudou foi o meu corpo. Eu realizo o corte da mesma forma. Isso é um estar apto para desenvolver a arte por muitos anos. Só que nós estamos falando da própria pessoa, como gerir o próprio corpo e a sua saúde, isso é uma obrigação. Se nós não estivermos bem, nunca cuidamos do outro. Afinal, se houver despressurização, primeiro coloque a máscara sobre você e depois auxilie a pessoa que está ao seu lado. Então, nós temos que cuidar da própria saúde primeiro, certo? Para que a gente possa, porque nós temos problemas nas pernas com facilidade, cabeleireiros têm muito problema de circulação, tem muito problema de tendão, tem muito problema de ler, por esforço repetitivo, mas basicamente por
Ser escravo, basicamente, do salão, não dedicar parte à sua saúde, que é uma empresa. Salão, a saúde é uma empresa. O relacionamento amoroso, da forma que a pessoa escolher ser ou ter, é uma empresa. A família, da forma como tu adequar ela ou compor ela, é uma empresa. E ela pode quebrar e ruir, assim como a empresa, salão de beleza. Veja quantas coisas a gente precisa cuidar. Tudo precisa de cuidado. E se a gente se afoga demais em uma única área, sem equilíbrio, a gente não consegue ir para frente. Então, quando eu analiso, por exemplo, a necessidade de termos uma boa gestão, é que a gente possa gerir a própria vida, a própria questão do corpo, porque o cabeleireiro precisa do corpo, precisa do corpo. Tu precisa das mãos, tu precisa dos braços, enquanto for executá-lo. E se tu não orientar a tua equipe a cuidar desta forma, por mais bem gerida que seja uma equipe, tu perde um excelente profissional que está ali feliz, sabendo onde vai chegar, prospectando o futuro, inclusive dentro do próprio salão, com plano de carreira, mas de repente se ele se lesiona, tu o perde, por talvez ele estar executando movimentos de maneira sempre equivocada. Sempre equivocada. Sempre torto. Sem cuidar da própria saúde. Sem fazer os seus alongamentos. Sem fazer atividade física. Então, essas questões são muito importantes. E veja que gestão de salão de beleza também é gestão de pessoas, e pessoas precisam estar saudáveis para que a gente possa executar a nossa arte. As pessoas precisam estar felizes, e cada um dentro das suas escolhas e com os seus relacionamentos, também se não felizes, pois não dedicam tempo talvez adequado ao seu parceiro ou sua parceira, também refletem no salão e às vezes não conseguem fazer aquela empresa fluir. A sua saúde é uma empresa, o seu relacionamento é uma empresa, a sua família é uma empresa, porque quem não consegue acompanhar também, quem tem filhos, por exemplo, que nem eu, se eu não faço a gestão da minha empresa, família, eu posso ver ruir. Cortou, não sei se foi para mim. Foi para ti. Eu estou te vendo quadriculado um pouquinho. Vamos ver se o vai voltar. É o meu ou é o teu? Eu estou te vendo quadriculado um pouquinho, girando. Não sei se o pessoal tá tranquilo. Alô? Agora estou te ouvindo, velho. Mas está indo um pouquinho quadriculando a tua imagem para mim, pelo menos para mim. Vamos ver se temos uma reconexão com o Henry. Está tudo ok. Consegue me ouvir, Henry? É o meu ou é o teu? Olha, a minha tela que está rodando normal, eu só não consigo te ouvir normal. Agora, às vezes vai alternando. Agora voltou ao normal. Voltou normal. Tá, eu tava te vendo quadriculado, agora não sei se é aqui ou é aí tava... Tá. Então tranquilo. Bom, vamos lá, tá? Sempre se travar alguma questão, pessoal, só sai da live e entra de novo que ela reconecta da mesma forma, tá? Se em algum momento ela travou, fecha ela, volta que funciona. Tá. Mas eu estava falando daquela questão, nós estamos falando da gestão do salão de beleza, né? Mas o salão de beleza é feito de pessoas e como é importante gerirmos as nossas empresas todas, né? Nossa saúde é uma empresa e ela pode quebrar. Nosso relacionamento com quem escolhemos ter, né? Um relacionamento amoroso pode quebrar, pode ruir, se não cuidado. A nossa empresa, família, né? Quando tu tens um grupo, né? Eu tenho 2 filhos, por exemplo, pode ruir. A minha maior riqueza pode ruir se eu não der atenção. E se tudo isso, a minha saúde, os relacionamentos, a família também não estiverem bem, não haverá salão, por mais bem gerido, que faça um profissional trabalhar feliz ou equilibrado. Pois sem saúde ele não trabalha. Com problemas de lesão ele não trabalha. Com problemas emocionais ou com as questões vendo ruindo o seu maior tesouro, que é a sua família, certo? Na versão que escolheu ter a sua família.
nós sempre vamos ter problemas na nossa equipe. Então, ajudar as pessoas também numa forma geral. E o que mais próximo nós podemos fazer como gestores de pessoas, porque não podemos avançar além da parte pessoal, das questões pessoais das pessoas, mas eu me relato às questões de saúde. Estimule sempre as pessoas que trabalham contigo a se exercitarem minimamente, e a procurar cursos e treinamentos, principalmente para quem trabalha com movimentos repetitivos, para que os movimentos sejam feitos de maneira adequada e não inadequada. Veja, há muita diferença nas duas. Algumas clientes me perguntam, Paulo, mas tu não tem dores nas tuas mãos? E tanto que tu mexe essa tesoura? Eu falei, nas minhas mãos não. Eu só tenho um pouco de dores nas pernas e tanto trabalhar de pé desde os meus 12 anos de idade. Mas por fazer o movimento correto dentro da manipulação da tesoura, não tenho dores nos ombros e nem nas minhas mãos. Fica a dica para mim, para que a gente gerencie a nossa principal, né, que é a saúde, a nossa principal empresa, que é a nossa saúde. Agora avançamos dentro das nossas questões, para que a gente... Paulo, e tu falando aí, olha só que interessante, quando a gente fala em gestão e o equilíbrio. Eu tenho na minha mentoria uma analogia que eu faço, que é a matriz de SWOT com roda da vida. O que é a matriz de SWOT? É pontos fracos, né? Você identificar os pontos fracos da empresa, e quando você identificar, olha só, quando você identificar os pontos fracos da empresa e tu cruzar aqueles pontos com o momento da tua vida, vou dar um exemplo. Quando as finanças apertam, o dinheiro some, como que vai estar a roda da vida familiar? Como que vai estar o relacionamento? Como que vai estar o bem-estar em casa? Então, se você cuidar da empresa, teoricamente, e na prática funciona assim, se você cuidar da empresa e a empresa for bem-sucedida financeiramente, as coisas em casa tendem a mudar. Sim. E olha, então, se é assim conosco, geralmente o nosso um salão problemático leva para casa um relacionamento problemático. Então, leva para casa um relacionamento problemático. Agora pensa o seguinte, o teu colaborador, o teu profissional que trabalha contigo, se ele vai bem na empresa, se você ajuda ele a prosperar financeiramente, uma pessoa que antes vivia com 2.000 e passa a viver com 4, o colégio dos filhos muda, o carro que ela, a comida que ela come muda, a casa que ela mora muda. Ou seja, você impacta essa pessoa na família dela, você ajuda ela a ter uma nova posição. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? O quarto grande erro é a pessoa não trabalhar com metas. Tu sabe que um salão de beleza, uma empresa, qualquer empresa bem organizada, uma empresa próspera... Faz uma recapitulação até agora, os pontos. Nós chegamos em 4 pontos. Vamos lá. Bem rápido, primeiro ponto. A centralização. Primeiro ponto, a pessoa centralizar e chamar a responsabilidade tudo para si, virar um super especialista. Ela vira uma super especialista, logo os clientes procuram mais ela, cada vez procuram mais ela, cada vez ela trabalha mais, cada vez ela é o maior faturamento do salão, cada vez que ela se afasta do salão, o salão não paga conta. Não pode tirar férias, não pode adoecer, não pode... Ou seja, esse tipo de vida não é uma vida legal. O segundo grande ponto é uma empresa que não cresce e não gera oportunidade. A falsa ilusão de que você ficar estagnado, estou estabilizado, já conquistei meu faturamento de X mil reais, estou estabilizado. Cuidado. Cuidado que o mundo avança e aí você se torna pouco atrativo. Tá? O terceiro grande ponto é que eu fui aqui, deixa eu ver até aqui a anotação, mas o terceiro grande ponto é que quando você contrata pessoas não são problemas. Então, o terceiro grande ponto, pessoas não é problema, pessoas é solução. E boas pessoas existem no mercado.
Então, a conexão se você contrata boas pessoas, você tem, e tendo bons processos bem definidos, essas pessoas vão te ajudar a dividir o fardo da carga, e elas vão trabalhar independente da tua presença. Ou seja, se você contrata boas pessoas, você tem bons processos, você treina essas pessoas nesse processo, elas desenvolvem novos hábitos, elas vão sim prosperar dentro do teu salão. Se elas prosperam, a carga da tua carga de trabalho diminui. O quarto grande ponto é as finanças. Então, se você, vamos lá, você arrumou, delegou, você entendeu que pessoas não são problemas, você cresce, você vira próspero, você se torna atrativo, você cuida das finanças e reinveste, você tem que chegar no outro grande ponto, e o último, tá? E o último é que quando você foca em sempre buscar algo novo para corrigir o erro de dentro de casa, vou dar um exemplo. Eu estou nesse salão, aqui não está bom, eu mudo de salão, penso que a coisa vai mudar. Não muda, por quê? Porque o problema foi junto contigo, o problema provavelmente é tu. Né? Quando você está perdendo cliente, você está sempre em busca de cliente novo, cuidado, porque por mais uma hora vai esgotar. Você não vai ter sempre cliente novo entrando. Então, a nova oportunidade de faturamento, a oportunidade de crescer, não está sempre em buscar mais cliente. Está em aproveitar ao máximo aquele cliente que você já tem. Então, o marketing, ele tem muito a ver, com você aproveitar melhor aquele cliente que já está dentro do teu negócio e tem a ver com a entrega da experiência. Então, a capacitação, a qualificação de você aprofundar os relacionamentos e não manter sempre superficial. O que é aprofundar os relacionamentos? Cliente faz manicure, eu vou buscar outra cliente porque eu estou precisando de cliente de cabelo. Eu vou buscar outra cliente porque eu preciso de cliente de mecha. Eu preciso aumentar o meu ticket médio, me disseram lá no curso de curso de gestão que eu fiz, que eu tenho que aumentar meu ticket médio, tenho que buscar mais clientes de megahertz, sei lá o quê. Mas não é mais um cliente. O mesmo cliente ele pode fazer todas essas coisas. Então, a gente está sempre com o olhar na grama do vizinho, a gente está sempre com o olhar naquilo que não tem, a gente está sempre com o olhar no outro profissional que sim, quando eu conseguir um profissional desses, vou destravar a minha vida. Quando eu mudar de salão, eu ir para o meu salão lá mais no centro, eu vou mudar. Quando eu mudar de cidade, eu for para uma capital, eu vou mudar de vida. Quando eu mudar de mulher, porque esse relacionamento não está legal, eu vou conseguir uma mulher nova, bonita e carinhosa, eu vou mudar de vida. Que isso, cara? Você não está no novo. A grande mudança está em você aprofundar as relações. E aprofundar as relações está de você entender o que está fazendo. O primeiro, quando eu abri a live, as pessoas erram que elas montam uma empresa e não buscam conhecimento de gestão. Elas não se aprofundam no conhecimento do que se propuseram a fazer. Então, a minha dica que eu dou aqui é que o último e grande erro é você achar que o problema está nos outros. E o grande acerto, e foi assim comigo, está no dia que eu olhei no espelho e eu enxerguei na frente o grande culpado do meu destino. E eu olhei no espelho e digo, cara, esse cara que eu estou olhando aqui, filha da PQP, esse cara aqui está ralando com a minha própria vida, ou seja, muda de atitude, que foi uma vez que eu falei uma empresa, que eu montei uma empresa e eu estava querendo achar culpados. Lá em 2006, 2007, lá, eu tive uma incursão que eu fui montar um outro negócio que eu não dominava, isso aqui não é assunto para essa live, mas naquele momento eu buscava culpados em todo lugar, eu era o santo, eu era o injustiçado, eu era a vítima. Cara, e a vida mudou radicalmente quando eu disse assim, cara, eu estou enxergando o culpado na frente do espelho. Ou você muda, ou os problemas vão te acompanhar pro resto da vida. E aí, no momento que eu mudei internamente, eu tive capacidade de mudar as coisas externas. E as coisas externas, eu mudei com o nível de conhecimento que eu busquei.
E aí, quando eu fui buscando conhecimento e colocando em prática, as coisas foram mudando. Então, o último grande erro é achar que a culpa é sempre dos outros, que não existe profissional bom, que não existe, a minha região é que é pobre, é porque o governo, agora sim, mudou o governo, as coisas vão mudar totalmente. E eu me desculpe, o autogoverno, se você soubesse o poder que você tem, dono de salão de beleza, ao influenciar teu microambiente, e a tua obrigação como empreendedor é dar certo, porque dando certo a tua família vai ser mais feliz, as pessoas que estão mais próximas de ti vão ser mais felizes, a tua comunidade vai de alguma maneira se beneficiar, a gente vai pensar que nunca na vida, a gente nunca na vida vai pensar em fechar a nossa empresa, de pensar em desistir, porque ela é maravilhosa e gera oportunidades. E as oportunidades são tão grandes porque a gente transforma a vida das pessoas da imagem. A gente transforma a vida das pessoas instantaneamente. E quando a gente gere, isso é o que você faz como profissional. Mas quando você gere uma empresa bem, você transforma a vida das pessoas também. Então, gente, Paulo, me empolgo aí, desculpe, mas Isso é muito valioso. Só que o que acontece na tua história... Desculpa, porque vocês não estão avançando, 21h13 já. Mas é o seguinte, Paulo, esses grandes pontos... Veja só, esse é o ponto que eu quero te fazer chegar, certo? Nós podemos ficar horas aqui conversando e o assunto é de alguém, por exemplo, que tem 24 anos de experiência em gestão de salão, que já percorreu várias e errou e acertou, e corrigiu o rumo, que tem a esposa cabeleireira, né? Você trabalha na gestão, tem a tua esposa, então tem um salão com a equipe, tudo isso. E o assunto, ele pode se estender por 2 dias. Pode. Quem quer mudar, assiste 2 dias inteiros a live. Quem quer mudar, senta e estuda sobre aquilo que incomoda. Quem quer mudar, acorda cedo e vai para a academia. Quem realmente quer mudar, muda o prato e a alimentação. Quem realmente quer melhorar a gestão do salão, vai atrás e busca informação. Quem realmente quer aprender sobre cortes de cabelo, estuda diariamente. Vai nos cursos presenciais. Está estudando diariamente através de um curso online de qualidade. Quem quer, faz. Quem não quer, acha uma desculpa. E geralmente culpa, além de achar desculpa, culpa os outros. E começa a culpar, como tu falaste, o bairro, a cidade, a região, as pessoas, e não a si próprio. Então é muito valioso que a gente reflita sobre isso e observe, né, como a gente se comporta quando a gente precisa aperfeiçoar algo. E todo aprendizado gera um pouco de dor. E se não dói, não é aprendizado. Porque a gente precisa, por exemplo, nada vem sem esforço. Hoje nós vivemos num mundo onde a gente busca muito a pílula mágica. Todo mundo está atrás da pílula mágica. As pessoas querem comprar um programa de gestão de salão e praticamente ele fazer tudo sozinho. Não quer fazer nada. As pessoas querem assistir um conteúdo de corte ou ir numa vez em um curso de corte presencial. Esses dias eu tive uma pergunta, onde uma aluna me chegou a minha pergunta, né? O áudio, né? Através de uma das empresas que organiza os meus cursos, onde ela me faz a pergunta assim, e eu acho adequado, né? A gente está ali para responder todo mundo. Se depois fazendo o curso módulo 2, que é o meu curso de 3 dias, né? Módulo 2, que é a sequência, ela estaria apta a fazer qualquer tipo de corte. Eu tenho 27 anos na profissão e eu não me sinto pronto e nem estou perto de ser o Paulo dentro da área de cortes que eu imagino que eu posso ser. Então, toda pessoa que imagina que vai fazer uma super aula de academia e vai entrar em forma, que vai se dedicar algumas horas ou alguma questão à gestão de salão e vai conseguir gerir o salão, ou que vai ter o mínimo esforço e o máximo de resultado, ela já está afadada
para mim, ao meu olhar, ao insucesso. Então, quando a gente busca a gestão, vai doer, porque é desconfortável. É desconfortável para nós. Desconfortável. É desconfortável, porque tu tens que parar e tu tem que fazer coisas e estudar coisas que são desconfortáveis, porque não é do teu domínio. E tudo que não é do teu domínio, é desconfortável. E o artista, por exemplo, domina muito bem a arte, o corte, ele chega a um ponto. Mas quando alguém quer aprender alguma coisa, gostaria de aprender aquilo da maneira mais rápida possível. Sem o mínimo esforço. Se deslocar do ponto A, que seria o início ou não entendimento de uma profissão ou da execução de um serviço, e ir lá para o Z, num estalar de dedos. Isso acontece demais. Eu estudo todos os dias, hein? Todos os dias, tá aí a minha esposa, talvez se ela está assistindo, ela sabe, eu assisto vídeos de cortes todos os dias. Eu faço os meus cursos presenciais, eu faço, né? Dedico meu tempo durante o ano e eu não me sinto pronto, porque se eu me sentir pronto, eu estou estagnado. E se eu estou estagnado, alguém vai passar por mim. Certo? Então eu jamais ouso falar para alguma pessoa, por exemplo, que nós vamos aprender a cortar cabelo com excelência em 1, 2, 3 dias. Porque, às vezes, muitos profissionais ficam 6, 7 anos na faculdade, se formam e, dependendo da área, nem podem exercer algumas funções. Precisam fazer outra prova. E alguns ainda fazem especialização de mais 2 ou 3 anos. E mesmo assim, alguns perdem pessoas nas suas mãos, talvez por uma atitude errada, uma tomada de decisão errada. E vão crescendo também com a experiência. Então, na minha área, falando, tá? A área de cortes de cabelo, é muito importante que toda pessoa que queira aprender, ela esteja disposta a percorrer o caminho. A percorrer o caminho que muitas pessoas de sucesso percorrem. Porque as pessoas gostariam de tomar uma pílula para parar de sofrer, para emagrecer, para esquecer antigas dores, para aprender. Se tivesse um produtinho assim, se eu pudesse vender o curso do Paulo Bassani dentro de uma caixinha assim, com a minha cara, sabe? Vai a minha cara, vai uma caixinha assim, a pessoa tem uma pílula aqui, uma pílulazinha vermelha assim, ó, red pill. Tome a pílula vermelha e você aprende a cortar cabelo na hora. Nossa, como seria mágico. Tu poderia vender, tome uma pílula mágica e faça gestão de pessoas em salão em segundos. Tudo faz um backup de um computador para o seu cérebro. Nós não conseguimos baixar aplicativos como baixamos no celular. Nós não conseguimos pegar um pendrive, enfiar aqui e absorver todo um conteúdo. A gente precisa aprender. E por mais que a inteligência artificial esteja se desenvolvendo cada vez mais, e um dia ela pode vir e fazer talvez coisas para nós de uma maneira impensável, assim, inimaginável, até nas questões de gestão, até de pessoas talvez, mas pense que o poder de um salão de beleza, o poder de uma barbearia, a inteligência artificial pode chegar e falar o seguinte: este é o melhor design para o seu rosto, pelo formulário que você preencheu, pelo seu desejo, pela análise facial. Este é o formato perfeito para o seu rosto e para você, que vai expressar isso, aquilo, pela... Ok. Sabe quem vai cortar o cabelo? Ainda alguém que se apertar assim, dói. Ainda alguém que se tu cortar, sai sangue. Então, a função do profissional cabeleireiro, barbeiro, é algo fantástico. Falasse no tirar sorrisos, né, das pessoas, às vezes. Hoje eu recebi uma cliente que fazia algum tempo que eu não a atendia. Por uma questão no período, no começo do ano, que eu fiquei sem atender no salão, por algumas questões profissionais minhas, de mudança.
Mas esta mulher veio aqui e ela havia experienciado, durante esse período, corte com outra pessoa. E ela relatou o seguinte: Paulo, quando ela fez o primeiro movimento com a tesoura, eu já comecei a me arrepender. E quando cheguei em casa, ela disse, eu chorei copiosamente como uma criança. Porque tu me fez se acostumar com um processo, desde a forma como tu divide o cabelo, como tu projeta, e ela fez assim com a mão, como tu, claro, sem a tesoura, como tu faz aquele movimento com o acabamento. E ela saiu extremamente feliz, satisfeita, com um sorriso no rosto impressionante. Então veja, nós temos muito poder nas mãos, nós profissionais da beleza, e nós precisamos de um ambiente adequado para poder entregar isso da melhor maneira possível. E nós precisamos estar felizes financeiramente também, para levar essa satisfação por merecimento para as nossas casas, para os nossos lares, ofertar isso para novos colaboradores. E eu tenho certeza que pessoas como você podem ajudar muitos profissionais a encontrarem um ponto de equilíbrio dentro da parte de gestão de salão. Até porque o teu trabalho não envolve só, as pessoas não conhecem e vão conhecer, sigam o Henry e vocês vão perceber como ele trabalha com a consultoria a salões de beleza. Hoje a tecnologia nos aproxima, né, Henry? Naquela época... Nos aproxima. Naquela época tinha que pegar 600, 700 quilômetros aí para... embaixo de chuva para chegar aqui na minha cidade. Então, hoje as pessoas têm essa possibilidade e tu tens um trabalho maravilhoso que eu admiro pela dedicação e principalmente pela honestidade. Eu trato muito dessa forma, certo? Eu gosto muito da tua pessoa e de todas as pessoas que trago aqui, porque tenho respeito e admiração pela entrega e pela forma honesta, sem pisar na cabeça de alguém, sem fazer manobras para se sobrepor por trás dos panos. Então, tens meu carinho, minha admiração, a ti e a toda a tua família, porque para mim a forma como conduzo os meus negócios, a minha forma de entregar, de cumprir aquilo que prometo nos meus cursos, dentro das lives, entregando o máximo possível, e dentro do meu curso online, quem já está dentro encontra lá aquilo que nós falamos também. Mas eu sei que tu tem muito para entregar para as pessoas e queria que deixasse também o teu convite para que mais pessoas pudessem conhecer o teu trabalho. E também eu sei que tem algumas ações especiais tuas aí com a galera, inclusive gratuitamente. Tu tens muito conteúdo para que possa entregar para as pessoas. Deixa o teu convite aí para a nossa turma. Deixa, maravilha, Paulo. Show de bola. Cara, primeiro de tudo, sono leve, né? Quando a gente faz um trabalho desses, assim, esse bate-papo que ajuda mais pessoas, de alguma maneira eu aprendo contigo, tu aprende comigo, a gente todos aprendemos, é uma geração de energia da prosperidade. Então, hoje sono leve, né? Quando deita a cabeça no travesseiro, coisa boa que a gente transbordou, que a gente... Isso é uma gratidão enorme aí, Paulo. Eu também admiro demais a tua família, o seu Bassani, a família Bassani, o Beto... cara, é uma coisa ímpar, ímpar, completar 53, 54 anos. Quantos anos mesmo, Paulo? Mais de 55 anos. 55, nossa, como passa. 55 anos. Já, é isso aí. 55 anos, aqui na minha região, a gente diz assim, não é para rodido, é uma coisa, não é para fraco. Tá? Então, isso aí é uma coisa que eu admiro demais, isso nos aproxima, nós nos aproximamos dos iguais. Né? Então, uma outra dica aqui que eu vou dar extra. O ambiente que você vive importa. As pessoas com as quais você se relaciona importa. Isso aí é uma coisa que me escapou ali da... Tá? Então, isso aí faz toda a diferença. Então, esse é o ponto. Então, eu quero agradecer e fazer um convite. Eu tenho uma oportunidade de, no link da bio, do meu Instagram, das pessoas que querem fazer uma aplicação, vão ter uma oportunidade de fazer uma sessão estratégica, uma mini mentoria comigo, onde você vai ter a oportunidade de expor o teu problema, o teu sonho, onde você quer chegar. E se a gente está num lugar e deseja estar no outro, é porque nessa distância, nesse intervalo, há algum problema. Então eu ajudo a resolver esses problemas, para que você tenha uma vida mais tranquila, mais leve, mais próspera, você tenha mais
tenha prosperidade financeira e liberdade de tempo. Então, este ponto, esta identificação e o meu ponto de vista sobre o teu negócio é possível através de uma aplicação que está no link da minha bio. Ao você fazer lá, vai ter uma prévia avaliação. Se você passar por essa prévia avaliação, que é as condições mínimas para a gente poder se conectar, ou seja, se você tem mais de 3 profissionais, se você tem, já tem uma história no meio do caminho de trajetória, você sendo aprovado, você vai ter uma mentoria de 30 minutos a quase 1 hora comigo, onde eu vou avaliar o teu negócio. É gratuito, não custa nada. Lá eu vou dar meu ponto de vista e juntos vamos traçar um plano de ação. Qual é o plano de ação? O plano de ação você vai pegar através daquela análise e você vai poder ter a minha visão sobre o teu negócio. Então eu convido, se você quiser fazer esta aplicação no link da minha bio, tá lá, é de graça, não dói, não custa nada, basta você preencher e nós vamos bater um papo. Se não for, por algum detalhe, não for aprovado pelos critérios mínimos, aí você vai ter igual a oportunidade de continuar consumindo meus conteúdos de graça, meus conteúdos, as lives como essa, ter acesso a todo o arsenal de coisas que a gente oferece para a gestão de salões auto-administrados. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade, Paulo. Fico muito feliz. Um abraço da Francine, um abraço aí na tua família e grato por esse momento. Será entregue o abraço, retribuo. Envio um abraço a todos aí do salão, da tua família também. Espero em breve encontrar vocês e todos os amigos para que aquela churrasqueira bela que estive aí uma vez possa funcionar. Exatamente. Eu tá me devendo um churrasco aí naquela grelha bonita. Venha. Vamos fazer um... Eu nunca esqueci daquela grelha lá, aquela Vamos. churrasqueira externa. É só chegar, é só chegar, cara. Esse é meu hobby. Para quem não sabe, meu hobby é fazer churrasco. Nossa, viu? Tu sabe que esse é o meu também, mas quando eu sou visita, eu fico sentado e observando, porque eu não mexo na churrasqueira dos outros, porque quando eu estou assando, eu não quero que mexa na minha também. Cara, só chegar. Só chegar que vai ser um prazer, vai ser um prazer daqueles cara com gostinho de tempos assim, cara, de tempos atrás a gente bater um papo, coisa boa. Tá, vamos fazer um print vamos aí. Fazer essa visita a vocês. Quem quiser fazer um print aí conosco, acho que pode botar lá no story para o aprendizado de hoje. Com certeza. Valeu, galera. Fique com Deus. Henri, muito obrigado. Muito obrigado a ti pela conversa. Lembrando que o Henri tem essa ação super bacana e gratuita no perfil dele, tá? Henri Santos, como é que tá no teu perfil lá, Henri? Escreve ali nos comentários. Henri Santos, sim. Aqui, ó. Sim. Escreve aí para nós. Depois segue o Henri. Olha que legal. Paulo já vem, a Tami Consentin. Paulo, já vem e dá um curso aqui na fronteira. Que legal. Não sei, Tami, em qual cidade que tu estás morando? Me conte. Com certeza absoluta. E entra lá no perfil do Henri, certo? E já aproveita ter essa oportunidade gratuita de ter essa análise por alguém tão experiente, especialista dentro da área, com histórico, né, com esse conhecimento que é muito valioso compartilhar. Livramento, olha, a Tami está em Livramento. Tami, olha aí, ó. Tami. Show de bola. Chega aqui no nosso, vamos bater um papo, Tami. O Henri também é de Livramento, Tami. Conversem aí depois, manda mensagem. E a Tami, ela é uma profissional de corte, fantástica, tá, Henri? Só para te avisar. Show de bola. Tami, chega aqui no salão, vamos bater um papo, Tami. Se precisasse daquele carimbo, sabe, de qualidade assim, ela tem minha assinatura embaixo, ela é muito boa. Ela é muito boa. Parabéns. Show de bola. Parabéns. Maravilha. Bom, muito obrigado, Henri. Ótima noite. Um abraço aí, um beijo enorme para a Estela, um abraço forte para ti, para todos da tua família. E vamos marcar mais vezes, para que a gente possa sempre estimular as pessoas da melhor maneira possível a terem salões saudáveis, né? Financeiramente, na parte administrativa, e que isso reflita na vida pessoal
de todos nós profissionais cabeleireiros. A minha parte, eu faço. Ajudar todos vocês a entregar o melhor. E o Henry, dentro da sua área e especialidade, também ajuda todos nós. Aí sim, nós, eu me incluo nessa área, porque ele me ajudou muito e ainda me ajuda na área de gestão de salão. Vai ajudar mais e mais pessoas também. Um grande abraço, ótima noite. Até breve, amigo. Sonho dos anos. Show de bola.